1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Vamos começar do verso 6 para ganhar contexto. E o nosso tema de hoje é: eu posso te imitar? Eu posso te imitar? Você pode me imitar? Podemos imitar uns aos outros? O mundo pode nos imitar? Poderíamos falar isso com profunda convicção? Pode me seguir. Pode fazer o que eu estou fazendo, pode reproduzir meu padrão de comportamento, valores, família, crença e por aí vai. É assim que eu termino o ano reflexivo. A gente não vai ter culto da virada, porque eu detesto protocolos, eu detesto a aparência das coisas. É igual, se eu ia postar, eu falei, não vou postar, para o pessoal não ficar chateado. Não me mande mensagem de Natal, não me mande mensagem de Ano Novo, não lote o meu WhatsApp. Por quê? Eu detesto que em um dia a gente tente considerar o que não consideramos o ano todo. Não é que um dia não é importante, é claro que nós celebramos data, mas lá em casa a gente, como que foi Natal? Como qualquer outro dia do ano. Sentamos, comemos, adoramos, oramos ao Senhor, mas nada de, nada de... E eu termino o ano nessa reflexão, relembrando, repaginando, tentando ver uma retrospectiva do ano. O Senhor me usou em agosto do ano passado, em Vitória, no Espírito Santo, numa conferência, estava eu, Rodolfo Abrantes, a esposa dele, tantas outras pessoas, e Deus pesou a mão ali sobre o que aconteceria em 2020, as pessoas ridicularizam, zombam. Em janeiro desse ano, Deus foi muito mais eficaz no que disse, e gravei ali uma mensagem, postei, e foi, meu Deus, que caótico, profeta do caos. E a gente termina o ano e nem precisa passar limpo as estatísticas de mortes, fome, pobreza, corrupção por causa do vírus. Então, não é que... Falei isso um pouco ontem, domingo passado, ninguém é contra vacinação, mas não existe consenso nenhum, porque vírus virou candidato político. Quem mente mais, rouba mais. Então, os acordos e os contratos com a indústria farmacêutica é a maneira das nações passar o limpa na economia estatal e por aí vai. E Deus cantou a pedra e vem cantando a pedra desde sempre. Mas a gente não está preparado para esse tipo de conversa, porque a gente não está preparado para a eternidade. Se a gente não está preparado para a eternidade, eu volto à pergunta: eu posso imitar você? Não, porque você não sabe como viver, porque nem decidiu ter uma boa morte. Então, se você morresse hoje, nem pronto para morrer você está, e você é crente. Então, a sua vida vai mal, porque você não tem um padrão de eternidade para ter uma morte segura. E que morte segura é essa? O salmista diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu povo, dos seus santos. Então, quem morre como cristão, dorme no Senhor. É a melhor morte que um cristão pode ter. É a maior segurança que a gente tem. Não é como a gente vive, é como a gente morre. Quer ver um cristão em paz? É um cristão diante da morte. Um cristão, não estou falando de evangélico, eu não estou falando de frequentador de culto. Um cristão, a maior convicção que ele tem, eu pedi, esse ano, comentei que eu li um livro de uma missionária russa, se não me falha a memória, que perdeu o marido e perdeu os 10 filhos no regime russo que proibia a fé. E eles fugiram para os Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. E
Não, ela não perdeu o marido, ela perdeu os 10 filhos. Perdeu o marido porque ele foi morto com 3 tiros. Jogaram ele no lixo. Quando ela foi buscar o corpo e tocou no corpo, o Senhor ressuscitou ele com um toque dela. E eles vieram para o Brasil, tiveram a oportunidade de ter mais um filho. Uma história linda, o livrinho está lá em casa. Velhão, feio. Está lá na cabeceira da cama, como quase uma segunda Bíblia. E quando aquela mulher, já velha, foi partir para a glória, com um filho, alguns netos, e a lembrança que os 10 tinham ido dentro desse regime de fome. Então, não podiam prendê-la, mas cortaram o fornecimento de gás, cortaram o fornecimento de energia, proibiram qualquer vizinho, qualquer irmão de se aproximar da casa daquela família, e aquela família foi fazendo sopa de bota, foi comendo seus animais domésticos e, por fim, estavam fazendo sopa de rato. E quando nada mais sobrou, um por um dos filhos foram morrendo de fome, e o governo russo, na época, ia perguntando: você vai deixar seus filhos morrerem? É só negar que a gente libera tudo de novo. E ela diz: eu não posso. Eu e a verdade somos um. Eu até quero. Os meus filhos estão morrendo. Eu preciso negar Jesus, mas eu não consigo. Nos tornamos um. Eu estou nele e ele está em mim. Não tem como a gente desmembrar. E quando essa mulher já no Brasil, senhorinha, foi partir para a glória, olha só, acordou, chamou o filho, o esposo, os netos, mandou todo mundo preparar o jantar, jantaram, adoraram, oraram, sentou na cama e disse: eu estou indo. Assim, ó, quase como Estevão, morrendo por apedrejamento, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra da majestade. Então, assim, ó, foi uma alegria viver, os céus estão abertos diante de mim, eu estou vendo os meus 10 filhos e o encontrarei daqui a alguns minutos. Orou em línguas, um pouquinho, deitou e morreu. A segurança de um verdadeiro crente não é a sua vida, é a sua morte. E se ele tem segurança na sua morte, ele pode falar com toda convicção, sem estar sendo um religioso, sem estar sendo um arrogante. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque o padrão dele não é a vida dele, moral, a simples santidade dele, mas é o seu parâmetro de morte. Se eu não temo a morte e a morte inaugura a minha vida, essa expectativa de eternidade muda toda a minha estrutura presente. Então, toda a minha vida, quer vá bem, quer vá mal, ela sempre será reconectada com a minha expectativa de eternidade. Dá para entender isso? Então, do tipo assim, você está seguro em seguir um homem e uma mulher de Deus que não teme a morte, porque o seu padrão é a eternidade. Por isso que Paulo diz, porque parece arrogância, né? A gente tem que seguir Jesus, imitar Jesus, aí vem um comedor de feijão e diz: sede meus imitadores. Parece quase uma blasfêmia, né? Mas não era. Era justamente isso. Os primeiros discípulos sabiam como viver porque eles sabiam como morrer. E quando você sabe como morrer, sua vida muda. A última música que a gente cantou foi uma só ou várias dentro de uma só? Eu esqueci um trecho. Antes da última, tinha uma lá. Tem como passar o slide da última música que foi cantada? Da penúltima? Só para eu tentar encontrar, por gentileza. Ah, é isso aí. Coloca aqui, prateado dourado eu vivo. É isso aqui. E mexe muito comigo, né? Esse momento que a gente está vivendo, mundial, dessa instabilidade, que é política também, gente. Tipo, olha só, pessoas morreram, estão morrendo e vão morrer. Mas o tipo assim, ó, Jesus falou, não é nem princípio das dores. Se está assim, ai meu Deus, Covid-19, está nem pronto para o que está por vir. Está nem pronto. Porque Jesus disse, quando o pau cantar, nem será ainda o princípio das dores.
Sim, ó, é a amostra grátis do que está por vir. E essas amostras grátis testam nossa expectativa de eternidade. Mas isso também não deve nem pode nos conduzir a um pessimismo. Pô, está acabando? É óbvio, estava acabando há 2000 anos atrás, Paulo disse. Gente, se estava acabando há 2000 anos atrás, mas o que é bom para nós? Pode acabar hoje, pode acabar amanhã. A gente ainda vai ser encontrado em alegria como povo de Deus, fazendo o que Deus nos mandou fazer. Então, se Jesus voltasse amanhã, eu deveria continuar sendo pai, marido, pastor, missionário, focado, orando, adorando, como se não fosse voltar. Mas a gente perde logo a esperança. Um vírusinho qualquer, eu estou dizendo qualquer, não pelo dano causado, mas qualquer mediante ao que a Bíblia diz que aconteceria. Não é nada. Gente, nossa liberdade de culto e nossa liberdade de ir e vir ainda não foi restringida e será. Será. Sabe qual é a minha dor? Ontem, na madrugada do Natal, um pastor amigo meu de São José do Rio Preto, ele até fez uma grande oferta, uma grande doação, um cara que prosperou muito. O cara se tornou milionário. Ele era vendedor de bugiganga dentro de carro, para lá e para cá. Amava Jesus, amava a mordomia, o dar, o doar. E em vida ele doou mais de 50 milhões de reais para a Igreja do Senhor em São José do Rio Preto e no Brasil. Nos nossos projetos, 2018 para 2019, ele ofertou 350 mil reais. Na madrugada do Natal ele foi para a glória. Aí a Keila falou um negócio assim, ó, por Covid, decorrente do Covid, né? Ele um pouco obeso e tal, e a gente sabe que nessas vulnerabilidades a potencialidade do vírus é muito mais eficaz, né? Aí aquela falou, o triste é que a igreja não se importa. A igreja pop, a igreja mercado, ela não se importa não. Não mexeu ainda com as estruturas profundas da igreja. Ela continua com as suas agendas, conferências, eventos, sem se alertar à sirene da eternidade. Não que a gente tem que ficar um povo neurótico, mas a gente tem que ficar um povo focado. Ah, pastor, por que não vai ter culto da virada? Para você ouvir mais do mesmo e não estar praticando, fica em casa, faz um jantar. Encontra os teus, então vim para culto para ouvir de novo, mais uma vez o que o pastor tem a ensinar e não vai praticar. Então aproveita mais um dia sem culto para praticar o que é ensinado aqui. Faz nada. Ou não faz nada, só puxa o colchão para a sala. Chama os meninos que estão distantes. Ah, meu filho, o coração dele está distante do meu. Porque está crente demais. Num mau sentido, puxa o colchão para a sala, faz a pipoca, pega o refri e vai viver a vida. Como se vírus não existisse. Gente, não confia em político, e nem em Facebook, nem em mídia. Confia na Bíblia. Então, confia também na situação de que não nasce, não morre sem que ele não autorize. Parece duro, mas eu falei bem assim, mais uma vez, né? Aí eu vou ver as postagens do nosso irmão que foi para a glória aí, que eu citei ele. Aí assim, ó, eu acho incoerente, o luto do cristão eu acho extremamente incoerente, porque ele chora a morte como se a morte não estivesse inaugurando o que Deus chama de verdadeira vida. Eu não... Aí bota lá, bota o preto, né? No Facebook. Estou de luto. Por quê? Foi para o inferno?
Tem que dar de luto se a pessoa foi para o inferno. Tem que estar de luto se a pessoa morreu sem Cristo. Aí a pessoa morreu com Cristo, aí começa um chororô, como se Deus não existisse, como se a vida não fosse eterna, como se a sepultura fosse o nosso fim. E me parece um negócio. Eu sempre fico com aquele, às vezes, meio chateado com Deus. Ao invés de o Senhor usar o vírus para levar a gente safada, o Senhor só está usando o vírus para levar a gente boa. Assim, ó, deixa eu pegar meus melhores, estão sofrendo pra caramba nesse mundo mal, deixa eu trazer eles para cá. Então, gente, você precisa ter esse tipo de segurança. Está tudo na mão do nosso Deus. E a única garantia que nós temos é a garantia de uma boa morte. E a boa morte só existe se existe um bom relacionamento com Ele. Pastor, você não tem medo de morrer? Não, eu tenho medo de morrer sem ter cumprido a vontade dEle para a minha vida. É isso que eu tenho medo. O medo que eu tenho é de chegar na presença dEle e dizer, servo infiel. Esse é meu medo. Meu medo não é morrer, não. Se a morte me garante, meu medo é de não ser considerado fiel. Por isso que eu tento fazer com que o padrão da eternidade conserte o meu presente, conserte a minha vida. E eu acredito que toda a luta que eu tenho empenhado dá para você, se o tema de hoje é você pode me imitar, ou eu posso te imitar, é assim, ó, 80% tá legal. Pode vir. Tem poucos quartos fechados, entendeu? A maioria já foram abertos, faxinados, estabelecidos no padrão de eternidade. 20% é só o ego tentando encontrar seu lugar ainda em Cristo. Mas é isso, tem crente vivendo o oposto. Me imite 10%, corra de mim 90%. Por quê? Existe muita rivalidade entre a terra e o céu, entre o tempo e a eternidade, muitos amantes. Isso aqui mexe demais comigo, né? Estava sentado ali ao lado da irmã quando a gente começou a cantar isso aqui. Isso mexe com as minhas estruturas existenciais. É por isso aqui que a gente não teme a morte. É por isso aqui que a gente vive uma vida diferente. Para te adorar eu vivo. Acabou, brother. Mudou-se o paradigma de vida e o paradigma de morte. Eu vivo para adorá-lo. E não sei se você entende isso. Não é para cantar para ele, né? Ah, entendi, pastor. A playlist do Spotify tem que ser gospel, né? Não, não. É a vida pautada na glória dele. Adoração vívida. Adoração familiar, adoração moral, adoração por meio das tuas escolhas, do teu estilo de vida. Não é o que tu canta, é o que tu vive. Por isso que Paulo disse, olha, viver é Cristo, morrer é lucro, porque esse é o parâmetro, para te adorar eu vivo. Ele disse isso, é melhor eu estar aqui por causa de vocês. Porque eu ensino e vocês amadurecem, eu protejo vocês dos falsos mestres e dos falsos profetas, eu expando a obra missionária, eu planto mais igrejas. Então, se eu ficar, eu sou útil para a glória dele. Se eu for, eu sou inaugurado na minha verdadeira vida. Então, ele diz, é infinitamente melhor partir daqui e estar com o Senhor. Mas se ainda ele não quer minha vida lá, a minha vida é útil aqui. Porque esse aqui é o padrão. Ao mesmo tempo,
que estrofes como essa mexem muito comigo, me entristece muito, porque não é o padrão da maioria de nós. Não está sendo padrão nem para os pastores, nem para a maioria dos pastores, imagina para a maioria do povo de Deus. E a cada mês que o Senhor sacode mais um pouco a árvore da existência humana, o temor vai de alguma maneira. Não vou ser pessimista de dizer que muitos não acordaram em 2020. Muitos acordaram. Mas é mais fácil ser orgulhoso do que ser quebrantado. A palavra profética que o Senhor me usou em janeiro, aí volta e meia vem algum irmão nas redes sociais dizendo: eita, tatuado, até junho era falso profeta, depois de junho... Porque as pessoas não estão acostumadas com um choque de realidade eterno. Não estamos. Não estamos acostumados e nem preparados para que o padrão do céu choque o padrão da terra. Que pastor quer falar de eternidade dentro de um bom carro couro caramelo? Uma igreja legal, uma igreja lotada, nesse tempo de mídia social, uma boa rede social. Não, eternidade agora não. Gente, não amamos a eternidade também por causa do sofrimento. Amamos a eternidade por causa do nosso amor ao Senhor. Então não é isso, o Senhor volta para acabar logo com esse sofrimento. Não é, essa não é a expectativa correta de eternidade. É o que João Batista, o que Jesus respondeu quando foi inquirido sobre o jejum. Os discípulos de João jejuam, os teus não. Aí ele disse: o noivo ainda não foi tirado. E quando o noivo for tirado, o jejum é em outras palavras, o jejum é pela saudade. O jejum a Deus é pela expectativa do padrão da eternidade. Jesus falou bem assim: agora não precisa não, vai chegar a hora onde o noivo for tirado, eles jejuarão. Então, por que você jejua, adora, ora, congrega, faz, obedece, oferta, ajuda o pobre? Saudade. Assim, todas as atitudes cristãs são atitudes de expectativa. Toda vez que a gente vai ali e ajuda o pobre, a gente lembra de um padrão, um flash de eternidade. Eita, um dia eu estarei lá. Toda vez que você levanta a mão, não sei você, mas ali, os irmãos começaram a tocar, eu comecei a chorar ali no meu cantinho na cadeira, levantando a mão, e o coração já emana. Tipo assim: meu Deus, qual será o dia que eu farei isso presencialmente? Então, ninguém adora por remorso, ninguém adora por culpa, ninguém adora para ser aceito. Todo mundo adora por expectativa de eternidade. Eu quero te ver. E essa também é a minha dor, é a minha maior alegria e a minha dor. Queremos ver? Porque a Bíblia diz que quando a humanidade o vê, muitos fugirão, procurarão a morte fugirá deles. Queremos ter essa visão? Queremos ter esse encontro? Foi sábado, sexta, eu acho, fomos ver Mulher Maravilha. Eu, Keila e Paulinho. Não gostei não, vou dar spoiler, né? Filme chato pra caramba. Mas eu gostei dos 15 primeiros minutos. Forte demais. Quando a Amazona ainda era uma guriazinha, no campeonato lá, com as mulheronas, e a menina mandando bala. Mas no fim da prova,
ela caiu do cavalo e não conseguiu ir, mas ela descobriu um atalho. Dava para descer uma rampinha, e ela desceu a rampinha, encontrou o cavalo dela, subiu e ainda chegou na frente das outras amazonas. Mas a bandeira dela não tinha crescido porque ela não tinha batido o ranking lá com a flecha. E quando ela chegou, ela só pegou a lança para jogar no arco e ganhar o campeonato. E uma das amazonas parou ela e disse, não. E ela disse, como não? Não, você não é digna da vitória. E ela ficou. E o que mexeu comigo? Ela disse, a única coisa que importa é a verdade. Nenhum herói nasce da mentira. Aí eu falei, já lembrei do Evangelho, da Bíblia. Aí você já adora a Deus no cinema. A Bíblia diz, nenhuma verdade procede da mentira. E minha cabeça já vai longe, né? Talvez foi isso. Eu, no meio do filme, não prestei mais atenção, que a cabeça já começa a adorar a Deus ali, né? Como que um Deus de amor vai punir pessoas no inferno? Aleluia, derecanta nébias, a maioria de nós hoje pensa. Não, Deus é amor. Se Deus é amor... E eu pego essa fala da Mulher Maravilha para confrontar você assim, ó. Diante de Deus, nada mais existe, a não ser a verdade. Baseado nisso, você acha que seria injusto Deus te condenar ao inferno? Não responda. Só mergulha profundamente no que é a verdade. Só isso existe em Deus. Só isso existe diante de Deus. Só isso existe onde Deus habita. E você sabe que não seria injusto Deus condenar você ao inferno. Porque automaticamente todos nós concluiríamos, baseado no fato de que nada mais existe diante de Deus a não ser a verdade, eu não mereço ser salvo. Portanto, louvado seja o nome do Senhor em salvar alguns. Porque se não existe nada diante de Deus a não ser a verdade, não tem como se esconder. Não tem nenhum cantinho assim, ó, nenhuma quina para ir e dizer, não tem a menor possibilidade de se justificar. Só existe a verdade diante de Deus. É por isso que Paulo disse, sede meus imitadores. Porque um cara que diz isso é um cara que nem tem justiça própria e nem foge da justiça de Deus. Eu estou despido. O escritor de Hebreus diz, né, que o Senhor julgará os segredos dos homens. E um homem que diz, me imite, é um homem que todo dia permite ser afligido pela absoluta verdade de que diante de Deus só existe a verdade e uma pessoa honesta não poderia fugir desse fato. Quer em suas atitudes, quer em suas motivações, essa pessoa sempre seria caçada por sua consciência em Cristo Jesus. Mas muitos de nós não estão prontos para essa conversa de eternidade, porque, como eu sempre digo, talvez estejamos contando a 100ª mentira para fugir da primeira mentira que nós contamos. E às vezes até nós passamos a acreditar na mentira que contamos, na mentira que é a nossa vida. Fugimos a primeira vez, foi assim, e nós dissemos não, sabendo que era mentira. E para acobertar a primeira, conta-se a 5ª, a 10ª, a 15ª, a 30ª, a 50ª, a 100ª, a 1000ª, e daqui a pouco nem sabemos
quem somos. E queremos interpretar Deus por meio do romance, quando nós deveríamos interpretar Deus por meio da verdade. E a verdade é essa: quem aqui não está administrando situações que Deus abomina e detesta, e isso já está revelado por meio da sua palavra? Quer na prática, quer na objetividade, quer na subjetividade, no coração, no homem interior. Porque pode não ser assassino, pode não matar o próximo e nem matar o irmão, mas 1 João capítulo 3, verso 15 diz que aquele que odeia o seu irmão é um homicida, é um assassino. E nele, e diz o texto, a vida eterna não permanece em assassinos. Então, quer você pratique o mal, quer você administre o mal dentro de si, não tem como fugir de Deus, não tem como fugir da verdade. Mas tem como viver uma vida digna. Então isso aqui que o apóstolo falou a nós é extremamente nobre e digno e possível e acessível à maioria de nós. Mas a gente prefere viver de justificativas, ao invés de decidir mudar completamente nosso estilo de vida, nosso parâmetro. Gente, é o nosso ardor e a nossa expectativa de eternidade que muda a nossa vida presente, gente. Não é moralidade, assim, ó. Eu quase todos os dias faço anotações no meu bloco de anotações. E uma das maiores dores que vai virar um novo monstro social é como se um novo PT social estivesse em construção. E que PT é esse? Não é mais vermelho, é azul, é conservador, é pró-família, por aí vai. Que é uma tentativa de ser melhor sem Deus. Essa onda conservadora toda de 2018 para cá é uma tentativa emocional de romper com todo o passado social estabelecido pela esquerda. Mas a pergunta é: onde que está Jesus nessa reconstrução? Onde que está o padrão do reino de Deus nessa reconstrução? Onde que está a nossa humanidade, o nosso coração nessa reconstrução? Mas isso é muito bom para mostrar para nós que não existem messias sociais. Só o Messias espiritual, que é Jesus. Você vai ver, vai dar ruim, vai dar muito, já deu ruim. Está dando ruim, vai dar muito ruim, porque a nossa redenção não é política, não é social, não é filosófica. É Jesus é a nossa redenção. E Ele é o nosso padrão e o nosso parâmetro. E mais uma vez, hoje à tarde, eu lamento profundamente isso. Não existe publicamente mais padrão de liderança. Hoje eu fiquei 2 horas só vendo redes sociais, Instagram. E uma dor profunda, uma dor, um lamento, uma dor na alma tão constrangedora. Não há mais pessoas dignas porque amam a Deus e não porque são morais apenas simplesmente, dizendo, como Paulo disse ousadamente em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Onde que estão essas pessoas? Hoje eu fui ver um monte de jogador de futebol comentando minhas postagens, e dos meus lamentos é esse. Olha, os artistas que gostam de Jesus poderiam ter sido confrontados pela liderança evangélica há muito tempo, mas pastor ama dinheiro e ama foto. Então o cara está ali corrompido, adúltero, comprometido, faixa 100% por Jesus no gol e promiscuidade o ano inteiro.
e aquilo que converte essas pessoas mantém essas pessoas convertidas. Então, se nenhum líder levantou para botar o dedo na ferida dizendo: até o diabo crê em Deus, Tiago disse. E o diabo tem uma vantagem sobre os seres humanos. Ele crê na soberania de Deus e treme. Está escrito lá em Tiago. Você crê que existe um só Deus? Faze bem. Os demônios creem e estremecem. Eles são iguais a nós na fé. Eles creem no que a gente crê. Ele crê que a Bíblia é verdade. Ele crê que eles já estão derrotados. É só rebelião, obstinação, teimosia, pelo simples fato de que Deus não quer redimi-los mais. Mas tremem. Coisa que crente não está fazendo mais. E por que não está fazendo mais? Porque a gente está substituindo o confronto bíblico pelo humanismo, pela psicologia. Ai, pequei, vai para o psicólogo. Vai para o psicólogo não, é madeirada bíblica. Que mané é psicólogo? Psicologia para pecado? Psicologia é para o meu filho autista, pô. Mas eu fiquei feliz também. Como eu disse, um jogador de futebol hoje, se você for lá ver os azulzinhos, está lá comentando. Por quê? Há um clamor. Tipo assim, ó, evangelho pop é sopa rala. Aceita, mas não transforma. Os funkeiros, tudo, só aí, irmão. Tudo converte umas 10 vezes. Reconcilia umas 50, tem batismo 1 milhão de vezes. Já vi foto de funkeiro batizando na sexta e ser preso no domingo, porque estava fazendo festa com droga, orgia e por aí vai. Então Deus está sacudindo a árvore. E como a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só quem tem ouvidos para ouvir. Mas a minha crise profunda é onde... Porque assim, não é possível que sumiu todo mundo. Elias foi chorar e o Senhor diz, não, tem 7.000. Sempre há um povo remanescente. A pergunta é, onde que está esse povo aparecendo em todas as esferas sociais? Batendo no peito e dizendo, me imitem porque eu tenho uma boa vida, porque temo a morte indigna. Eu espero uma morte digna, e uma morte digna é no temor do Senhor. Pode me seguir. Eu não sou lá essa última Coca-Cola do deserto, mas assim, meu download está em curso. Eu já não estou mais em 10% de download, não. Apertei o start do meu download e estou deixando ir. Não estou resistindo. E a cada dia que passa, vai. Tem dia que vai 1%, tem dia que vai 5%, tem dia que vai 10%, mas eu estou lutando para completar os 100%. Pode vir. Onde que estão esses homens e essas mulheres? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque tem a visão de eternidade. Onde que estão essas pessoas no meio dos empresários, no meio dos políticos, no meio do povo de Deus, no meio dos pastores? Porque os próprios pastores estão perdendo o padrão de eternidade. Gente, não é para a gente ter medo de nada. Só do Senhor. Só desse dia. Só desse dia. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido.
Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercita-se na devoção. Ou seja, é treino também. Treino e entrega. Não há resultado na fé sem envolvimento com ela. É como eu sempre digo, não tem como ficar em forma no sofá com Coca-Cola e querendo no outro dia medir os músculos, né? Ou ir para o primeiro dia na academia, ousa. Eu sempre comento isso, que terrível, né? A gente fala, não, acabei o sedentarismo, vou para a academia. Aí, 10 minutos de esteira, pegou uns supinos e nós ousamos ficar de frente do espelho para chover. Chover nada, é só dor, moço. Tem resultado nenhum. Pô, primeiros 3 dias da dieta, deixa eu ver aqui a barriguinha. Nada. Só dor. Um dia veremos resultados. É isso, exercita-se na piedade, exercita-se na devoção. A olho nu, nada vai ser visto. Gente, olha só. Eu disse isso alguns domingos. Crescemos muito tecnologicamente, o mundo, consequentemente a igreja, com o globalismo, o encurtamento da informação. O mundo ficou pior, pastor? Talvez sim, talvez não. É que a notícia demorava 30 anos atrás. Hoje entrou, está no Facebook. Mas morria, matava, era violentado, tinha todas as tragédias. Eu perdi o raciocínio. O que é que eu estava dizendo antes disso? Hã? Ah, tá. Mas eu esqueci o que eu queria dizer. Mas voltando ao raciocínio do exercício, não existe o resultado sem o nosso envolvimento, sem a nossa participação. Ah, Deus é soberano. Ok, não ore não para ver. Então tem gente querendo o resultado certo, sem o envolvimento certo. Exercita-se na devoção. Você quer um exemplo? Sinais, prodígios, maravilhas e até cura. Eu também entendo que é um tempo histórico, já preguei isso há alguns domingos, que o demônio já não endemonia mais. Por isso a minha suspeita da esquerda não é a suspeita política, porque política não redime, tanto faz. Assim, ó, acho que John Stott disse isso, né? Que são iguais, não há absoluta diferença nenhuma entre os males produzidos por espectro de esquerda e de direita. No fim, é a idolatria do homem querendo encontrar fora de Deus sua redenção. Não vai ter nenhuma resposta. Mas a minha suspeita da esquerda é que, por todo o seu clamor redentivo ser maior que a direita, os ovos malignos foram depositados mais nela do que no outro. Por quê? Demônios não endemoniam mais, eles só criam ideias. Eu estou para postar um vídeo tão lamentável, tão doloroso, de uma mãe com um bebê recém-nascido de 6 meses, dizendo, sabe o quê? Meu bebê é gay. Ela gravou isso. E toda vez que eu faço esse tipo de abordagem, alguns de vocês ficam chateados. Ideologia adoece, embrutece, emburrece. Olha que doideira. E às vezes tudo isso começou com um empoderamentozinho, um feminismo que não faz mal a ninguém. E é o que eu sempre digo, não existe ideologia com isenção filosófica. Vai ter que abraçar o pacote, o pack todo, sabe? Vai ter que abraçar o pacote todo. Uma hora você vai ter que esbarrar num valor moral, filosófico e existencial que é contrário ao Evangelho. E a pessoa embrutece tanto, foge tanto da dor, porque eu acho que é isso, né? Quando Cazuza cantou, ideologia, eu quero uma para viver. Então,
não é que ele quer viver por meio da ideologia, é que a ideologia finge que a dor não existe. Então, às vezes, a mulher não é feminista porque quer um mundo melhor para as mulheres. É porque foi traída, violentada, abusada, sofreu todo tipo de violência física, patrimonial. Então, é mais a emoção pela má experiência do que o fato da expectativa de um mundo melhor. Mas toda vez que eu tento falar isso, elas derrubam meu Instagram. É melhor ficar quieto, né? Facebook adora derrubar minhas publicações dizendo que é discurso de ódio. Eu fiz só uma pergunta no Facebook. Eu disse, gente, como é possível Pablo Vittar ser homem, mulher, trans e drag queen ao mesmo tempo e ninguém pode falar nada? Aí o Facebook foi lá e bloqueou e disse, discurso de ódio. Tá bom. Exercita-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Está percebendo que o padrão apostólico é eterno? É o vislumbre de eternidade que muda o agora. Então, quando ele diz que o exercício físico é para pouco proveito, não é que ele é o anti-autocuidado. É que nessa cultura, onde a igreja cristã do primeiro século está envolvida, que é a cultura greco-romana, havia o culto de si. Os deuses do Olimpo, todos saradões, todos... Então havia essa idolatria do eu, do corpo e do sexo na cultura greco-romana. Então, às vezes, tinham os irmãos metrosexual na época também. E Paulo dizia, para com isso e vem exercitar-se na piedade, é muito melhor. Exercício físico é de pouco proveito, mas o exercício espiritual, tendo a eternidade por parâmetro, é muito melhor. Pois promete benefícios não só para essa vida, mas para a vida futura. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Em 1 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir, foi o texto que eu fiquei citando aqui, muito, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, é onde está a referência do sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele foi muito mais enfático e profundo. Então, Timóteo era um jovem pastor, suspeita-se que por volta de 30 a 34 anos, no máximo, na época, não é idade para um presbítero maduro na experiência, ele pode ser maduro na devoção, maduro na teologia, maduro existencialmente, mas não maduro na prática pastoral. Então, é o que eu sempre digo a você, olha só, o mundo mudou tanto sua rota, que eu, Anderson, não seria pastor há 30 anos atrás. Quem aqui tem mais de 40 anos concorda comigo. Então, eu só sou pastor porque, como diz meu filho, alguma coisa bugou no sistema. Jesus cumpriu aquela palavra dizendo, o que eles não quiseram vir para a minha festa? Então vá em todo beco, toda encruzilhada e traga essas pessoas, dê um banho nelas e vista-as de branco e traga elas para a minha festa. Por isso que eu sou pastor. Mas, historicamente, a gente sempre vislumbrava um padrão.
e até um padrão estético de piedade. Ser pastor é isso aqui. Então Paulo está indo nesse caminho. Existe um parâmetro de sacerdócio e esse parâmetro expõe um tipo de sabedoria também visível, aparente. Então Paulo está usando o exemplo de Timóteo para também dizer que talvez ele fuja do padrão tradicional de presbitério, sacerdócio presbiterial, e ele dizendo, se esforce, você tem 100 passos atrás. E aqui eu quero inspirar muitos de nós. Lutar para ser um exemplo de fé pode ser algo acessível a muitos de nós. Mas o que a gente tem que entender? Estamos a 100 passos atrás em algumas questões. Eu fiz uma reunião com uma equipe minha de projetos dizendo isso, olha, de alguma maneira, pastor Anderson é o tipo de pastor que tem 100 passos atrás. E ele, por causa disso, tem que entender que precisa estar 200 passos à frente. Então, toda vez que eu confronto alguma coisa muito dura socialmente, o efeito colateral é quase que imediato. Se eu confronto a imoralidade do homem no casamento, imediatamente esse cara vai dizer, esse pastorzinho aí quer dizer que não vê um pornô? Porque o canalha sempre suspeita que todos são. E ele também não leva em consideração o seguinte, você acha que alguém entraria no campo de batalha para confrontar uma doença na qual ele é participante? Ele seria louco, no mínimo. Então, se a gente vai encarar o desafio de lutar em ser um exemplo cristão para o mundo, você tem que olhar para si e tentar responder por inúmeros fatores sociais, estéticos, intelectuais, quantos passos eu estou atrás do padrão. Aí você vai ter que lutar para surpreender o mundo. Então, por que eu, Anderson, sou um pastor? Eu vou tentar mensurar para você a interpretação que eu tenho de mim mesmo. Primeiro, soberania de Deus. Se eu não fosse eu não seria eu. Então Deus, desde a eternidade passada, viu os fatos e disse, o mundo vai se corrompendo em apostasia, consequentemente a igreja. Eu vou pegar o cara esteticamente errado, colocar o conteúdo certo e chocar os engomados. Chocar o colarinho branco. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, lembra? E Deus pegou as coisas vis e vãs do mundo e as que nada são, para envergonhar as que são. Ele ama fazer isso. Você esperando Jesus chegar num poste, porque esse é o padrão pastoral, e ele entra de jumento em Jerusalém. Mas o judeu estava esperando o quê? Um cavaleiro romano, uma armadura, uma espada, um cavalo de asa alado, e aí o Messias entra num jegue. É assim, quase Deus insultando a nós hoje. Porque o pastor chega de Porsche e Jesus chegaria de bicicleta. Mataríamos Jesus de novo, moço. Porque o coração humano é idólatra. Esse é o primeiro ponto, a soberania de Deus. Se eu não fosse esteticamente assim, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, entende? Porque eu estou inserido num tempo histórico onde o pastor, no molde tradicional, nem quase sempre está aprovado. E o Senhor pegou um molde desaprovado para aprová-lo espiritualmente e confrontar os esteticamente aprovados. Sacudir um pouco do conceito religioso do negócio. Mas é óbvio que eu entendo que eu estou 200 passos atrás.
Porque assim, ó, numa luta de gladiadores na arena, é óbvio que o pastor engravatado convence a maioria de vocês fácil. Facilmente. Porque por causa da nossa idolatria, a gente vai ficar refém o quê? Da aparência, da estética. Se confronta um pastor que tem um ministério grande, uma igreja cheia, vai dizer, não, ele não está errado, porque se ele tivesse, não tinha resultado. E onde que resultado é aprovação? Lotação é aprovação? Tamanho é aprovação? Nunca leu Bíblia? Mateus capítulo 7, dizendo, Senhor, não foi no teu nome que? Então nem todo galpão lotado é a igreja do Senhor. E com isso eu não estou dizendo que galpão vazio é. Eu não estou dizendo que o problema do evangelho é quantidade, porque Jesus sozinho, de Isaías 53, vislumbrou Apocalipse capítulo 19. Então, sozinho ele foi o firme fundamento da construção de uma cidade. Então o problema nunca vai ser quantidade. Quanto mais, melhor. Mas a nossa religiosidade nos leva a concluir que lotação é aprovação, que status é aprovação. Essa é a raiz da nossa pobreza, é só ver um pobre prosperando, é só ver os cantores de funk, assim, ó, me dói profundamente o coração, é só ver os jogadores de futebol. Assim, ó, é ridículo de doloroso. Isso é coisa do brasileiro. O brasileiro não prospera para o bem, ele prospera para a estética. O cara não cresce para ficar satisfeito com o crescimento, aleluia. Não, ele é um pastor órfão de, sei lá, de periferia, de origem humilde, que cresceu na fé, no ministério. O que é que ele faz? Compra um terno brilhoso. Compra um carro, bah! O jogador de futebol vai ver, tipo, caramba, tênis verde com meia roxa, camisa lilás, e eu falo, e bota um cinto da Dolce & Gabbana ainda, assim, ó. Você pega os cantores de rap, você fala, meu Deus, que pobreza mal resolvida no coração do ser humano. Então ele tenta, de maneira estética, provar ao mundo que conseguiu. Mas o evangelho é o oposto disso. Onde entra Cristo, entra a saciedade de alma, a satisfação interior. Mas voltando a mim, se eu não fosse eu, não seria eu. Só estou sendo eu, porque Deus anteviu e determinou o fato. Vou usar a pessoa errada com o conteúdo certo. E aquele que é a pessoa certa está fazendo a coisa errada. Porque é um choque maior. Eu sei que é um choque muito maior. Uma amiga minha, que é pastora aqui na Ceilândia, falou bem assim, bicho, se tu fosse branco, olho verde, olho azul, pastorzinho famoso aí, estava tudo bem. Você estava descendo o mal e todo mundo dizendo glória. Mas, assim, é muito mais humilhante ouvir por seu intermédio que o mundo e a igreja estão errados. Por isso que Deus faz questão para arrebentar com a idolatria. Estou esperando o Messias no cavalo, entra no jumento. Estou esperando o pastor engravatado, entra o pastor com a cara tatuada. Tipo assim, para ofender você mesmo. Tipo assim, ó, baixa a tua bola, o dom é meu. Você não quer a medicina? Não pode escolher o tipo de remédio que vai tomar, não. E eu não sou doido de me colocar 200 passos adiantado, porque vão atacar justamente o ponto visível de vulnerabilidade. Uai, algumas pessoas comentam, né? Olha, ele está confrontando pastores, mas tem a cara tatuada. Que moral ele tem?
Como se a santidade ela fosse estética e não espiritual, familiar, moral e por aí vai. Eu estou vendo assim, ó, gente dizendo, que moral ele tem para confrontar pastores? Ele escuta rock and roll? Aí eu falo, oh Deus. Eu acho que o próprio Deus fala, oh Deus. Porque a gente prefere, irmão, é o que eu sempre digo, odiamos mudança porque mudanças entortam os pés dos móveis. E o ser humano, em sua idolatria, é negacionista. Odiamos reconhecer a verdade. E porque odiamos a verdade, a gente contra-ataca aqueles que deixaram a verdade nua, crua, visível diante de nós. Quando eu falo aos conservadores evangélicos, eu posso, né? Não sei se você já viu, só pode defender família tradicional quem não tem amante. Aleluia. Pra quê, moço? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, animal. Como que eu vou defender um negócio que eu não acredito na prática? Porque é quase assim, né? O pecado do mundo é ser gay. Como se o pecado do outro validasse o meu conceito de santidade sem que eu pratique a santidade em si. O problema de Deus é porque o outro é gay. Não, mas se Deus pegar a lupa e começar a olhar para dentro da nossa casa, o que ele vai ver? Então assim, ó, deixa o outro com o seu problema. E toda vez que tiver que confrontar, confronte. Mas o maior confronto é seu estilo de vida. E não aquilo que você repete como um papagaio. Quer confrontar o pecado do mundo, pratica o evangelho. Então minha dor nessa tarde foi a ausência ou o clamor por liderança. Sumiram os líderes. É óbvio, né? O pastor Jack falou, a crise de liderança começou no Éden. Óbvio. Mas de lá para cá não existem aqueles que se levantam para a glória de Deus? É óbvio que a cada dia o padrão diminui e os líderes somem. Mas eles existiam até ontem em todas as esferas. Mas parece, irmão, que a gente está com medo do politicamente correto. Os homens estão com medo de ser homens. Grande feito do feminismo. Um dos grandes feitos do feminismo é que ela empurrou o resto dos homens para a caverna. E os homens estão com vergonha de ser homem. Porque vai que vamos chamar de tóxico. Aquele cara que fez o último Superman falou que tinha medo de paquerar. Ele diz, eu entro nos lugares de cabeça baixa, peço alguma coisa de cabeça baixa e saio de cabeça baixa. Tenho medo de olhar para o lado e uma mulher dizer, machista, homofóbico, calma, mão para cima. Eu vi um vídeo hoje de humor, um policial passando, seu policial, o que acontece? Sou policial paisana, o que está acontecendo aí? Não, esse cara aqui tentou assaltar a minha loja. Aí o bandido falou, mas há o decreto do prefeito proibindo a loja de abrir. Aí eu sou policial paisana, puxou a arma e disse, você está preso? Ô rapaz, eu tenho... Não, não é você não, é o dono da loja. Ah, como assim? Não, o decreto é claro, você não poderia abrir a loja. E ele? Não, ele está de boa, onde a gente deu o indulto de Natal da saidinha dele. É o mundo que a gente está, irmão. O poste mijando no cachorro. Onde a gente tem medo, eu entendo isso. A gente está com medo de viver a verdade e ser criticado de fundamentalista, perder a amizade, ceia de Natal entre a família, virar um... Mas não foi a Bíblia que disse que nós éramos o luz do mundo e sal da terra?
E tem horas que o sal vai ser jogado no olho mesmo, vai dar problema. Sal serve para conservar, para dar sabor. Mas está com o sal no olho. Não tem como agradar a Deus e manter amigos. Não tem como agradar a Deus e ser amado sempre. Ser odiado sempre também é um grande problema. Mas ser amado sempre é um problema muito maior. E o que é bom é que quando a gente se levanta para estabelecer o testemunho do remanescente, existe gente, irmão, com fome. Existe gente clamando pela verdade, existe gente disponível a querer seguir pessoas convictas. É isso que eu estou... É a minha dor e a minha carência. Onde que estão pessoas convictas? Convictas do básico. O padrão de Deus é a família monogâmica, heterossexual. Viva sem vergonha e convide outras pessoas a não se envergonharem. Qual é a sua verdade? Qual é a sua convicção? O mundo não tem vergonha não, irmão. Olha só, essa mãe não teve vergonha de gravar um vídeo e postar na rede social que o bebê dela, de 6 meses, é gay. E você está com vergonha de proclamar a sua fé, defender os seus valores. A gente está vivendo num mundo que quer nos envergonhar pela prática da verdade. Irmão, quantas vezes eu não chorei em 2020, dizendo... suspeitando que a luta pela verdade é uma luta perdida, que o povo de Deus não está interessado na verdade, que é para deixar o pau quebrar, pastor ter amante, pastor ser tomador de dinheiro, porque você vai para confrontar e o povo de Deus se levanta com a Bíblia de 2 páginas. Não toqueis no ungido do Senhor, não julgueis. Aí você fica assim, quantas vezes a Keila não administrou minhas lágrimas dizendo, eu vou começar a roubar dinheiro de Deus e, me perdoa aí, eu vou começar a ter umas amantes aí. Aí ela ria e falou, eu te mato. Porque eu falei, parece que o povo de Deus gosta da safadeza. Porque se não gostasse, igrejas com pastores com caráter reprovado não estariam lotadas. Eu já falei isso aqui num culto. Antigamente, pessoas buscavam igreja onde pastores eram referência moral, e hoje as pessoas procuram igreja onde pastor é referência de humanidade. Ah, ele peca como eu peco. Aleluia, que igualdade. E por que muitas vezes eu tive que administrar as lágrimas em 2020? Vergonha da verdade. De às vezes você amparar uma vítima de um abuso sexual cometido por um pastor e no outro domingo a igreja do cara está lotada como se nada tivesse acontecido e o povo pulando, fumaça e aleluia. E você ter que ir para Deus dizendo, meu Deus, a verdade vale a pena? Porque aqueles que abraçaram a verdade são intolerantes. Mas também não ouça o que eu estou dizendo com esse conservadorismo fajuto. Eu não sou fã disso. Não é para esse caminho também. Tipo, então vamos para o pau? É isso, pastor? Vamos? Não. Assim, primeira esfera da guerra, viva a verdade. É a primeira esfera da guerra, você praticar o que você diz acreditar. Não é ir lá e fazer textão, confrontar agenda gay, confrontar casamento gay e blá, 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 coisa das estereotipias recentes dessa igreja que abraçou o conservadorismo. É viver o evangelho. Amar a tua casa, a tua família, as pequenas coisas em família, mostrar para o mundo que a maior resistência evangélica é a família cristã. Ponto. Ponto. Mas só brigar quando te convidarem para a briga. O que você crê? Aí você vai lá e crê. Sem ódio,
sem rixa. Não, eu estou abraçando, estou falando a minha verdade. A minha verdade é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Certa vez eu fiz uma reunião com alguns colaboradores do meu projeto de masculinidade, maçonaria. Aí o pessoal falando, olha, o pessoal está procurando, olha, o pessoal quer ser cuidado, olha, tem muito cara querendo mudar de vida. Aí a gente sentou numa reunião e todo mundo reclamando da demanda. Olha, pastor, tem que ir. Aí eu falei bem assim, quantos aqui estão disponíveis a cuidar, discipular esses homens, porque são exemplos morais? Eu posso dividir essa demanda em 10 para cada? Assim, numa reunião de 10, quantos você acha que toparam? Nenhum. Aí eu falei, me deixe em paz, moço. Entende? O mesmo mundo que está clamando por solução, não quer ser a solução. O mesmo crente que está fazendo a oração, não se dispõe a ser a resposta da oração do outro. O mundo tem que ser melhor. Você vai ser agente dessa melhoria? Então, porque você lembra do pornô, da amante, da falta de caráter. Sabe? Política. Irmão, corrupção política é corrupção humana. Já ensinei isso aqui a você, o beabá. Então, qualquer corrupção social é só o mecanismo de eu praticar o que eu já decidi como indivíduo. Então, a minha corrupção começou antes dela. Como a minha integridade vai começar antes do meu envolvimento com aquele lugar. Aí então, né, pastor, estou com um problema lá em casa, no casamento, aí não dá não, viu, para abraçar esses caras. Ainda estou refém disso. Eu falei... Aí quando os caras me vê metendo a marra, os caras dizem, arrogante. Arrogante não, eu estou lutando para tentar falar o que Paulo falou em 1 Coríntios 11. Sexta-feira eu criei mais 5 projetos. Agora são 30 projetos sociais que eu lidero. Porque eu quero ser melhor que você? Não. Porque eu quero ter uma vida útil por ter decidido ter uma morte íntegra. Uma morte honrada. Que é uma morte no temor do Senhor. E eu decidi, ao estar 200 passos na sua frente, eu decidi não estar praticando o pecado que você está praticando nesse exato momento. Tem o pecado? Óbvio. Até Jesus voltar, a gente vai ter que administrá-los. Tem erro, pastor? Tem. Mas não iguais ao seu. Não porque eu sou melhor, porque eu decidi. Eu decidi tentar falar para o mundo o que o apóstolo falou. Sede meus imitadores. Então alguém que diz, me imite porque eu estou imitando a Cristo, não está praticando o pecado que a maioria pratica. Tu concorda comigo? Que se Paulo bateu no peito dizendo, me imite, ele não está flertando com pornografia. Ele não está mexendo com a mulher de ninguém. Ele vai ter pecado porque ele é ser humano, ele está na matéria, e a matéria não foi redimida. Só será redimida quando Jesus voltar. Mas Paulo, quando disse, eu sou o principal dos pecadores, sem dúvida, foi a afronta para humilhar o fato de que ele era, naquele exato momento histórico, o homem mais santo da terra. Mas o que o homem mais santo da terra faz para fugir do pecado? Fingir que não é santo, se ofender. Ele diz, tudo que eu sou e tudo que eu tenho é esterco, fezes de animais. O que importa é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Que ninguém pense de mim além do que convém. Como que um homem de Deus se humilha? Servindo e não aparecendo o que é. E é uma decisão, lembra do que ele disse a Timóteo? Exercita-se. É um exercício, é uma decisão, é um comprometimento. Porque olha só,
eu não quero que você olhe para a minha vida e perca as esperanças, mas renove suas esperanças. Então eu não quero que você chegue até a mim e eu te dê a boa notícia que eu estou praticando o que você pratica para você se sentir consolado. Não, não estou não. E porque eu não estou, eu posso estender a mão para você e dizer, sai desse buraco aí. E vem comigo, porque eu estou levando esse negócio a sério. Porque o problema do pecado, gente, por incrível que pareça, não é o pecado, é a mentira. Lembra de Davi? O problema do pecado não é o pecado, é a mentira. Então o cara é confrontado, ao invés de mentir, fala a verdade. E quando fala a verdade, o evangelho estende o braço e diz, sai daí, macho. Enquanto você for alguém de mentira, você nunca poderá falar o que o apóstolo falou. Me imite. Aí eu volto a fazer pergunta do início da pregação. Eu posso te imitar? Não responda, por favor. Você pode me imitar? Podemos imitar uns aos outros? O mundo pode nos imitar? Essa vai ser a minha guerra, até Jesus voltar ou ele me levar. Dizer que é possível. Às vezes eu olho com dor para o mundo, porque poderia haver líderes cristãos na música, líderes cristãos na política, líderes cristãos na igreja, líderes cristãos no mundo. Porque não é necessário ser essa Coca-Cola toda, só é necessário temer Deus, gente. Não é necessário ser o bonzão do negócio. É só necessário amar a Deus e temer a Deus e ter o padrão focado na eternidade. Irmão, se você teme encontrar o Senhor, o que não se consertaria na sua vida, gente? É difícil entender isso. Se você teme o dia do Senhor, esse temor não consertaria a sua vida. Esse temor não mudaria focos, esse temor não mudaria os seus padrões. Ninguém o menospreze. Dependendo de quem é você, quando você decidir pela verdade, vão menosprezar você, porque podem julgar que você está inadequado a uma estética para aquela função, para aquele lugar. Aí Paulo pede de Timóteo um tipo de esforço. Ninguém menospreze você, pelo fato de ser jovem. Tipo, pega o boi pelo chifre. Chama na grande, como diz no Recife. Mostra para que tu veio, macho. Então, assume tua posição de liderança, não pelo poder da carne, mas pelo poder de Deus. Aceita o teu lugar. Cria a tua autoridade. E sede exemplo para todos os fiéis. Na palavra, ou seja, no conhecimento de Deus, no conhecimento das Sagradas Escrituras, na conduta, na vida, no cotidiano, no exemplo moral, no exemplo familiar, na conduta. Não seja apenas crente, mostre que é crente. Viva como crente. Mas o nosso grande problema é que o crente se permitiu ser conhecido pelas esquisitices e não pelo conteúdo moral e espiritual da fé. Ele foi conhecido por aquilo que ele abandonou e não por aquilo que Deus começou a fazer na vida dele. Ele é conhecido como crente pela fuga e não pelo envolvimento com o sagrado. Acho que eu falei isso há 2 domingos atrás. É conhecido porque não assiste novela, não fuma, não bebe, não transa antes do casamento. Coisas muito boas. Mas crente não deve ser conhecido por aquilo que abandona. Mas crente deve ser conhecido pela pessoa que passa o habitar. Então,
Você não é conhecido por aquilo que deixou, porque aquilo que você deixou é o que você fez. Você deve ser conhecido por aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Por isso eu detesto testemunhos, porque as pessoas só sabem falar de si. Seja exemplo para todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Ou seja, ser exemplo é uma insistência. Ser exemplo é uma teimosia. Eu sei que eu fui teimoso para chegar até aqui. Eu conheço minha timeline. Quantas portas se fecharam? Mas eu fui acessar a porta que estava aberta. E qual é a porta que estava aberta? A porta da adoração, a porta de Deus. Então a gente quer resultado sem insistência, sem processo. A gente quer que as coisas sejam um acidente e não uma construção. Resultado de um envolvimento, de um engajamento, de uma intencionalidade. Você não apenas tem que decidir ser um exemplo na fé, mas a aceitar ser um exemplo na fé, porque esse deve ser o testemunho de cada cristão. Cada cristão deve se dispor a ser um presente social de Deus ao mundo. Ser exemplo é o mínimo do nosso testemunho. Eu já falei para você aqui, né, que as principais pessoas que me passam a perna financeiramente são irmãos. E a cada dia, como Paulo pediu para Timóteo, eu me esforço, seja exemplo para todos na pureza, é o último atributo. Então, assim, eu luto e me esforço na pureza para me manter tendo fé nos irmãos. Mas as pessoas que mais me enganam nos negócios, irmãos. Aí você tem que lavar a mão na inocência, botar o boleto na conta de Jeová, deixa que Jeová cobra, mas não são excelentes no trabalho, no contrato. É aquilo que eu sempre falo, dever é um acidente, mas permanecer em dívida é uma falha grotesca de santidade. Temos que nos comprometer com a nossa palavra, os nossos contratos, a nossa excelência no trabalho. Paulo disse isso. Não trabalhe enquanto vigiado, como se tivesse que agradar a homens. Trabalhe como para Deus. Então, o nosso padrão cristão de excelência social está mínimo. E por que está mínimo? Os exemplos caíram. Assim, é quase que imediato. Quais são os seus 3 exemplos sociais, dentro e fora da igreja hoje? Quase não consegue preencher, nem consegue dizer quem é o primeiro. É como existissem os exemplos mínimos nos nossos relacionamentos. Essas pessoas existem, mas onde estão essas pessoas publicamente falando? Uma crise mundial como essa, por causa da Covid, que não entrou em mutação, como eu disse, não é apenas mais vírus, mas virou candidato político, e você não tem líderes mundiais com fibra moral. Aí o padrão é a OMS, que muda de opinião a cada semana. O padrão é o Macron da França, mais delicado que a delicadeza. Aí você não consegue mais ter uma reunião histórica com líderes mundiais ali que encabeçaram as grandes reuniões da Segunda Guerra Mundial. Você não tem um Churchill da vida. Ah, pastor, exemplo de fora? Cadê os de dentro? É o Lula? É o Bolsonaro, que é fronteira moral
mas falta um monte de outros atributos que possam agradar o Evangelho e o coração de Deus? Não tem. Porque um baixa a guarda totalmente, o outro levanta a guarda totalmente, e tem gente aí morrendo, passando fome, sofrendo. E qualquer sofrimento é milindre. Onde que estão os líderes, irmão? Onde que estão os líderes? Onde que estão os homens e as mulheres que vão dizer: eu pago a conta, eu pago o boleto, vem comigo, eu sei para onde eu estou indo? Só pode dizer: me siga quem sabe para onde está indo, irmão. Sempre tento ensinar isso aos homens. Problema de mulher não é submissão. Problema de mulher é incerteza de jornada. Mulher nenhuma quer seguir cara que nem conhece a si mesmo, quanto menos para onde está indo. Porque esses homens que têm crise de propósito e crise de identidade entendem que submissão é sujeição, é controle do outro, é controle sobre a vida do outro, e não é. Onde que estão os líderes? Onde que estão as pessoas que vão dizer: me imitem? Uns 10 Billy Graham resolvia a América, uns 10 Russell Shedd resolvia o Brasil. Eu sempre falava que era Billy Graham, mas eu cometi esse equívoco. Era filha de Russell Shedd. Que quando o pai morreu, ela disse: eu só afirmo que o meu pai é pecador porque a Bíblia assim o diz. Tá louco, irmão. Você tá maluco. Ela falou bem assim: meu pai curava as minhas rebeliões toda manhã. Quando, né? Não foi essa a fala dela, mas eu não sei se você tem uma Keila na sua casa. Aí se ela tiver, tá falando mal de mim de novo. Que minha mulher pega na maçaneta, né? Não sei se a sua pega na maçaneta. Então, eu odeio mais porque ele acorda pronto e eu vou na manivela. Vou aos poucos. Então, ela falava assim, toda vez que eu acordava desconectada da vida de Deus, mal-humorada, meu pai chegava na gentileza do bom dia, perguntava o que eu queria comer, preparava o meu café da manhã, colocava a minha mesa e me fazia chorar de arrependimento todas as vezes. Eu só digo que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é. O que ela está dizendo? Meu pai foi o homem mais espetacular que existiu na minha vida. Foi o homem mais espetacular que passou na minha vida. É essa carência que eu estou comunicando a você hoje. Onde que estão essas pessoas? Que vão lutar pelo seu padrão máximo de pureza, santidade, comprometimento. Algumas pessoas dizem que o constrangimento era tão grande, eu fico assim, às vezes envergonhado, né? Você vai ler o exemplo dos homens de Deus e você fala: meu Deus, você perde a paz tão rápido. E toda vez que alguém ia atacar Russell Shedd teologicamente, ele dizia: ô irmão, me perdoe, você poderia anotar as referências bibliográficas que o irmão leu? Aí eu vou ler para depois concluir se eu estou equivocado no que eu penso, e nós conversamos posteriormente. E eu falo: que droga, porque o Anderson diz: vá pro raio que te parta. Você fala: Jesus, como a gente tem que crescer. Algumas pessoas dizem que ele morreu dirigindo o mesmo carro, que era um Corcelzinho antigo.
E eu sempre falo isso, não é o franciscanismo, mas o padrão de excelência de eternidade. Eu quero nada, eu não quero nada. Então, mesmo que eu cresça, meu foco é a eternidade e o outro. Eu quero servir a igreja. Então, a gente está falando de um cara que prosperou, a gente está falando de um grande teólogo, um cara que produziu muito, escreveu livros e por aí vai. Então, um cara que poderia comprar o terno na mesma grife do René Terra Nova, entendeu? Do roxo fluorescente. Mas decidiu manter pureza e piedade, controle do ego. E não deixar as mãos escapulir para as mãos de Mamon. Onde que estão os homens que vão nos envergonhar pela prática do padrão de santidade? Onde que estão esses homens? Onde que estão essas mulheres? Toda vez que eu vejo o Antônio Carlos Costa, a gente fica enchendo a paciência dele, porque diz que ele tem o pé na esquerda, né? Ah, esse pastorzinho aí e tal. Mas me envergonha. Eu acho que ele tem uma birra. Ele tem uma birra. Por quê? Ele está envolvido diretamente com os direitos humanos. Ele está dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então ele vai olhar para o governo eleito, militar, conservador, de alguma maneira anti-direitos humanos, porque deu para o ministério, mas ele mesmo não encabeça a sensibilidade da prática dos direitos humanos. Para mim é uma grande falha da sua liderança nacional. Ele mesmo, ele delega um pouco da prática dos direitos humanos, mas ele não abraçou pessoalmente essa causa. Se tivesse abraçado, o efeito colateral do seu governo seria outro. E o pastor Antônio Carlos Costa reclama, milita toda hora. Eu conheci o pastor Antônio Carlos Costa numa conferência calvinista de plantação de igreja. O primeiro pregador foi o Luiz Saião, pastor batista de São Paulo. O cara, uma enciclopédia viva que explode teu cérebro. O cara falou 5 horas em 40 minutos. E eu, meu Jesus, que conferência maravilhosa. Aí daqui a pouco falou, vai vir um pastor presbiteriano para pregar. Aí o pentecostal, já no meu preconceito, falei, vem alguma coisa boa da geladeiriana? Meu irmão, quando aquele homem pegou o microfone, eu comecei a chorar. Eu, como um bom pentecostal, irmão, já fui tomado pelo Espírito Santo. Assim, eu falei assim, eu vou controlar as línguas estranhas aqui, mas eu quase levantei, irmão, e eu soluçava de chorar. Aí veio um diácono da conferência, tipo assim, ó, ele não disse isso, mas do tipo, seu pentecostal infiltrado, mantenha a compostura, por favor. Você está numa conferência calvinista, seu doido. E por que aquele homem me capturou? Porque ele disse, olha, irmão, ele afrontou o Luiz Saião assim, sem falar o nome dele. Porque o Luiz Saião falou sobre plantação de igreja no Morumbi, classe média, alta, que levou a Surpernani, que levou a orquestra sinfônica para contextualizar o evangelho. E o Antônio só fez perguntas humanas, claras, dizendo, que legal plantar igreja para a classe média alta. Que legal tudo isso. Eu só quero que os irmãos me respondam o que eu vou dizer para uma mãe que eu encontrei ontem e tive que levar o filho dela com o crânio aberto por um tiro de fuzil e ela perguntando para mim onde está Deus, porque o seu filho era ministro de louvor na casa do Senhor e o Senhor não o protegeu contra aquela bala. E eu não quero louvar só os homens mortos. Existem homens vivos, mas a pergunta é, em mínima escala ou máxima escala? Esquece o possível envolvimento do Antônio com pautas esquerdistas, que eu acho extremamente equivocada essa análise. Eu não acho que ele é um cara de esquerda.
nem um militante de esquerda, mas ele está com o pé na prática, ele está com o pé dentro da favela. E quem está com o pé dentro da favela não quer armas, quer educação, quer a comida na mesa do pobre, quer dar uma resposta a essa mãe. E um cara extremamente bombardeado pela ala conservadora da igreja, dizendo que ele é de esquerda. Um cara dentro dessa realidade no Rio de Janeiro, que deve ser um réu de janeiro, um inferno de janeiro mesmo. Eu entrei no Jardim Gramacho em 2017. Pela primeira vez na minha vida eu vi uma criança de 8 anos com um fuzil. Uma reverência criminal muito grande com a fé. Quando descobriram que eu era pastor, parou tudo para pedirem bênção, oração, intercessão. Ore por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, por aí vai. E o que me constrange num exemplo vivo como o Antônio? A gentileza em meio ao caos. Eu falo, que vergonha, ainda não sou crente. Porque é um cara que poderia estar extremamente intoxicado pela igreja que ele não concorda e por esse mundo que ele está envolvido, do problema real das pessoas que sofrem. Mas parece que ele é da mesma escola piedosa que o Russell Shedd. Ô irmão, me perdoe se eu irritei o irmão. O irmão pode me ajudar a melhorar? Aí eu falo, que droga. Que eu já mando para as cucuia, entendeu? O pastor me bloqueou. Ainda não cresci igual o Antônio. Tem irmãos que ligam para os nossos cooperadores dizendo, pastor Anderson me bloqueou no Instagram. Irmão, sei lá. Tática de sobrevivência ou falta de inteligência emocional? Tchau. Esses homens existem, mas eles precisam ser multiplicados. Esse homem e essa mulher pode ser você, pode ser eu. Podemos falar o que Paulo falou sem estarmos pecando. Podemos falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, irmãos?